Olá, sejam bem-vindos à quarta e última aula do terceiro módulo de capacitação no manejo de diabetes na atenção primária de saúde. Chegando ao fim do terceiro módulo, sobre o encorajamento da participação ativa do usuário no tratamento de diabetes tipo 2, hoje apresentarei a vocês estratégias para incentivar o autocuidado do usuário com diabetes. Mostrarei também um plano de ação semanal realizável com perguntas norteadoras e uma autoanálise sobre esse plano de ação e um balanço sobre a sua efetividade, assim como as alterações que podem ocorrer e alternativas para solucionar possíveis problemas. Toda vez que uma pessoa é diagnosticada com uma doença crônica, é fundamental que ela se torne a autogestora da sua própria saúde, pois cada um irá reagir ao diagnóstico de uma maneira diferente, não é? Alguns podem dizer até, mas eu vou continuar agindo do mesmo jeito que eu sempre fiz, não vou mudar nada agora. E por vezes já vimos que essas mesmas pessoas se enganaram, fingindo que não possuem nenhuma doença ou tentando ignorar a própria necessidade de se adaptar a uma nova condição de saúde. Por outro lado, também já presenciamos casos de pessoas na mesma condição de saúde que desenvolveram ótimas estratégias para conseguir seguir uma vida da melhor maneira possível. E o melhor cenário é que a vida continua sendo satisfatória. Por isso, o autogerenciamento deve ser aprendido e praticado, e isso conseguiremos seguindo alguns passos para que qualquer pessoa consiga se tornar o autogestor de si. Falando sobre uma das suas principais funções como ACS e profissional de saúde, está em ajudar esses usuários a se tornarem autogestores da sua saúde, empoderando-os e auxiliando. Mas para isso, para que o usuário seja um autogestor, ele precisa definir alguns pontos, como decidir o que deseja alcançar, qual é a meta que ele deseja alcançar, procurar alternativas para alcançar seu objetivo, começar fazendo pequenos planos e a utilização de um plano de ação, o que em seguida ensinarei a você como fazer e repassar isso aos seus usuários. Colocar em prática também esse plano de ação, checar os resultados que já alcançaram, fazer mudanças necessárias de acordo com a necessidade de cada um e lembrar de recompensar a si mesmo pela própria persistência. Agora vem comigo entender o que cada um desse ponto quer dizer. Primeiro, você precisa instruir o usuário, para ele ser o seu autogestor, a decidir o que ele deseja alcançar. Muitas vezes, decidir o que desejamos alcançar é a parte mais difícil, porém, ela precisa ser realista e específica. Cada usuário pode ter metas diferentes, como, por exemplo, o desejo de ter um melhor condicionamento para poder brincar com seus filhos. Outro usuário pode desejar querer perder alguns centímetros da barriga, para que as roupas sirvam melhor. E assim, cada um terá suas próprias motivações para alcançar as metas que traçaram para si. Mas também é bastante importante identificar quais são essas metas para que o usuário possa traçar planos realistas e alcançáveis, sem com que elas pareçam sonhos distantes ou difíceis de realizar. Por isso, você, ACS, deve instruí-lo a começar com pequenas coisas importantes, como, por exemplo, começar com a prática de atividade física. Mas como fazer com que isso funcione na prática? Aqui nesse quadro, ao lado, tem uma ilustração de como é a estrutura de um plano de ação. Nesse plano, o usuário deverá escrever 3 metas que gostaria de alcançar em um curto tempo. Em seguida, instrua o usuário a procurar alternativas para alcançar essas metas e objetivos que ele mesmo escreveu no seu plano. Aqui nós vamos continuar seguindo o exemplo sobre a prática de atividade física, tá bom? Então, a pergunta que você deve realizar ao usuário é: o que o senhor deseja fazer de atividade física dentro da sua realidade e dia a dia? O senhor pode utilizar algum ambiente próximo da sua casa ou precisa se deslocar? Que tipo de atividade o senhor consegue fazer? Consegue caminhar? O senhor gosta de fazer hidroginástica ou funcional no centro do idoso? Essas opções estão dentro da sua realidade? Bom, essas perguntas básicas que você, ACS, pode fazer ajudarão muito o usuário a definir o que precisa realizar de um modo simples e imediato. Feito isso, precisa instruir ao usuário a começar a fazer pequenos planos utilizando esse plano de ação.
sempre com o pensamento de tornar a meta do usuário realizável, a qual precisa de total dedicação e esforço dele, começando assim a decidir o que ele fará na semana, sendo algo que goste e que seja realista. Aqui vamos seguir o exemplo como se o usuário tivesse escolhido a caminhada como prática de atividade física. Então a pergunta que você deve fazer a ele é: onde o senhor irá caminhar? Quais dias da semana? Em quanto tempo? Qual horário do dia fica melhor? Pela manhã ou pela tarde? Após o café ou após o trabalho? Uma boa dica é associar esse novo hábito antes de qualquer atividade favorita do usuário, como ler um jornal ou assistir TV. Assim fica mais provável que ele consiga realizar essa atividade. Ficando assim no plano de ação: caminhadas na praça ao lado de casa, nas segundas e sexta-feira, à tarde, antes do fim do dia, por exemplo, em 20 minutos. O usuário precisa escrever no plano de ação o quanto se sente confiante. Então você deve instruir ele a classificar em uma escala de 0 a 10, sendo 0 totalmente inseguro e 10 totalmente seguro, para que ele consiga definir como ele consegue realizar essa atividade. Respostas superiores a 7 é provavelmente que o plano seja realizável. Já as respostas inferiores a 7, o usuário deve revisar novamente o seu plano de ação. Instrua ele a perguntar também o porquê de não estar se sentindo confiante. Qual é o problema que ele identifica? Então, assim, poderão resolver ou mudar o plano de ação para se tornar mais confiante na execução. O usuário precisa ser instruído também a como colocar em prática esse plano de ação. Com um plano de metas bem definido, é muito mais fácil torná-lo realizável, né? Então é importante o usuário acompanhar suas próprias atividades com uma boa motivação e entusiasmo, pois conforme for realizando, pode marcar como concluído ao lado da semana que seguiu o plano. Isso ajudará a ter noção do quanto falta para alcançar a meta que estabeleceu. Conforme o usuário for avançando, peça a ele que faça anotações diárias de como se sente. E para caso de algum dia que ele não se sinta bem em seguir esse plano, ele possa usar isso para resolver alguma interferência junto com você, servindo assim como uma autoanálise do que ele fez dar certo e o que não deu certo. O usuário deve checar os resultados que já alcançou, isso é importante. Ao final de cada semana, veja se ele está conseguindo seguir o plano corretamente. Faça com ele uma autoanálise clara, seguindo um exemplo citado anteriormente sobre a prática de atividade física. Você está conseguindo caminhar nos dias que escolheu? O horário e local estão favoráveis para você? Você está se sentindo melhor depois disso? Fazer essa análise é importante, pois ao longo dos dias pode não parecer seu progresso. Então ele pode não enxergar isso, mas com o passar das semanas, ele verá que está conseguindo seguir um plano e se tornará mais confiante a ser autogestor da sua própria saúde. E se caso haja algum problema também que dificulte a execução desse plano, é um bom momento para ele tentar resolver e fazer as mudanças necessárias. O usuário deve fazer mudanças necessárias de acordo com a sua necessidade. Ou seja, quando ele está tentando superar os obstáculos, o primeiro plano nem sempre é mais viável. Então, se algo não funcionar para ele, é importante você instruir a não desistir, incentivando e dizendo que ele está indo bem. Instrua ele a tentar outras coisas, a modificar o plano de curto prazo, para que essas etapas sejam mais fáceis de executar. Aconselhe o usuário a dar a si mesmo mais tempo para realizar essas tarefas, que possam parecer difíceis ou dificultosas para ele. Possibilite a escolha de novos passos em direção a um objetivo, ou até consultar familiares, amigos e profissionais de saúde para ajudar. Mas e quando surgem os problemas? Precisamos de um plano B, C ou Z, não é? Então aqui não será diferente com seu usuário. Vamos ver algumas etapas que podemos resolver isso como um profissional de saúde. Primeiro, instrua o usuário a identificar o problema e o que pode estar atrapalhando ele. Aconselhe ele a fazer uma lista de ideias para resolver aquele problema. Peça também para que ele escolha uma das ideias para tentar. E dê a ideia para que ele analise os resultados alcançados como um novo método. Proponha a ele também
a substituição por uma outra ideia se a primeira não funcionou. Dê dicas para que ele utilize outros recursos, instrua ele que aceite que o problema pode ou não ser solucionado agora ou depois, também não tem problema. Essas etapas ajudarão imensamente o usuário a detectar com mais clareza o problema e a solução. E caso não possua uma solução, isso também não é culpa dele, pois em nosso dia a dia, eventos adversos acontecem e sempre podem surgir. Desse modo, aconselho-o a passar adiante e a escolher um objetivo para seguir e um novo plano a ser traçado. Por fim, lembre ao usuário a enxergar nele mesmo a persistência. A melhor parte de ser um bom autogestor é o reconhecimento que vem ao atingir os objetivos e viver uma vida mais saudável e confortável. No entanto, mostre a ele que não espere até que seu objetivo seja alcançado. Ao invés disso, faça com que ele consiga reconhecer após conseguir realizar o plano por uma semana ou alguns dias. Não há regras, então fica mais fácil. Aqui finalizamos o terceiro módulo da capacitação e estamos muito felizes por continuarem conosco. Agradeço por estarem assistindo e participando das aulas. Um grande abraço e até o quarto módulo.